crismas. Aqui nós gostaríamos de apresentar diante do Senhor os nossos crismandos, que prepararam durante um longo tempo para receber o sacramento da Santa Crisma. Eles estão dispostos a assumir as consequências da fé por toda a vida. Meu querido Padre Teles, eu vou pedir ao senhor licença para convidar então estes jovens que se prepararam com a catequese para a Crisma, que fiquem em pé. Que bonito o seu testemunho, Padre Teles, a respeito deles. Por esse testemunho bom, nós vamos acolher os jovens então com uma calorosa salva de palmas. Eu vi que você tem que me apresentar um outro grupo de pessoas. Quem são as pessoas que você quer me apresentar? Os responsáveis que darão continuidade na educação da fé destes jovens, que são os padrinhos e as madrinhas, que irão também ficar de pé. Eu quero dizer para vocês, queridos padrinhos e madrinhas, muito obrigado por terem aceitado esta missão importante. Vocês já sabem, ela vai durar até o final da vida. Por cada um de seus afilhados, vocês hoje assumem compromisso de acompanhá-los principalmente, especialmente, pela oração, para que perseverem na fé e no seguimento do Senhor Jesus Cristo. Vocês também estão de parabéns e recebem as nossas palmas como apoio. Irmãs e irmãos da paróquia de São Dimas, paróquia muito amada, vocês que estão aqui nesse momento presentes, também as pessoas que estão nos acompanhando através da transmissão das mídias desta paróquia, minha saudação fraterna, com respeito e humildade, para poder falar de Jesus. Como disse o apóstolo Paulo, nós ouvimos hoje na primeira carta aos Coríntios, foi a segunda leitura desta missa. Pregar o Evangelho não é coisa que se faz por iniciativa própria, é uma incumbência que nos foi dada. Por isso nós temos que fazer isso de graça, porque a recompensa que nós podemos ter é dele que recebemos. Esta mesma disposição do apóstolo Paulo, cada um de nós, absolutamente, cada um de nós, pode e precisa ter no coração por causa do batismo. No dia que nós fomos todos batizados e batizadas, nós recebemos a missão de anunciar com a vida, com o testemunho, a fé nele, em nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui por causa de Jesus Cristo, Deus que se fez carne e nos encantou porque nos salvou. Então, a nossa missão é a mesma do apóstolo Paulo: falar de Jesus, anunciar Jesus, que é palavra viva, capaz de dar esperança
a nossa vida sem Deus, sem esperança. Foi esta a experiência de Jó, ouvíamos na primeira leitura, diante do seu relato a respeito da sua própria existência, marcada por decepção, sofrimento e falta de esperança. Jó é um símbolo para todos nós de como a nossa vida corre o risco de ser neste mundo e ao mesmo tempo como a nossa vida pode ser diferente neste mundo. Sem Deus, nós rastejamos por causa das decepções, elas existem, decepções afetivas, econômicas, políticas, religiosas, por causa dos sofrimentos. Quem de nós não tem um sofrimento na vida? Aliás, o próprio Jesus diz: quem quer ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz, assuma o seu sofrimento e me siga. E vai variando de tempo para tempo o tanto de sofrimento que cada um de nós tem para enfrentar. Às vezes, um sofrimento passageiro. Eu vou fazer aqui um exemplo com muita simplicidade, só para notificar. Às vezes, uma pequena dor de dente. Outras vezes, uma dor no coração por causa de um relacionamento que se concluiu. Outras vezes, um sofrimento por não ter mais o trabalho. Outras vezes, um sofrimento por causa de uma perda. Vai variando na vida. Ora, grandes sofrimentos, ora, pequenos sofrimentos. Mas o que conta é a esperança em algo que é maior do que a decepção e o sofrimento. Foi por isso que hoje nós, para celebrar o 5º domingo do tempo comum, tivemos já a oportunidade nesta missa de escutar a beleza e a lindeza destes versículos finais do 1º capítulo do Evangelho de São Marcos. Assim, queridos crismandos e crismandas, como vocês treinaram bem os seus ouvidos durante todo o processo da crisma, porque vocês tiveram catequistas maravilhosos, a começar primeiro dos seus próprios pais e depois agora aqui na igreja, das pessoas que se empenharam em proclamar a palavra, ajudando vocês a ouvir com qualidade a palavra de Deus. Hoje, nós juntos com vocês, não é mais um encontro de crisma, é uma celebração eucarística. Ouvimos esta palavra poderosa de Jesus, que nos convida a fazer o que Ele veio fazer aqui neste mundo. Foi para isto que eu vim, para ir por todo lugar, como termina o Evangelho de hoje, fazendo a experiência de pregar, para poder expulsar do nosso meio tudo aquilo que não é Deus. Porque aquilo que não é Deus é demônio. Deus é bom. E quando nós não temos a bondade de Deus como centro da nossa vida, a maldade toma conta. Estes versículos, que são finais do 1º capítulo, nos põem diante de um programa de Jesus para todo o seu ministério. Belíssimo programa. Desde o início do 1º capítulo do Evangelho de São Marcos, nós nos encontramos com Jesus de manhã, curando um homem com a mão seca, depois expulsando demônios, e aí, depois que realiza estas missões importantes, acaba indo na casa de Simão.
junto com outros discípulos dele. E lá, por volta do meio-dia, 13h, na casa de Simão, certamente para o almoço, ele se depara com uma situação de família muito delicada, uma família apreensiva com a doença da sogra de Simão. Jesus realiza o bem, introduzindo a bondade de Deus na vida das pessoas, na vida de cada pessoa, colocando no centro os que estão excluídos e expulsando do centro os demônios que dividem as pessoas. Depois de realizar isto, vai na família, lugar da vida para se desenvolver e se alargar, e socorre aquela família. Não há nenhuma caracterização desta família, se ela é boa, se ela é ruim, se ela é completa. O que existe é um socorro, uma solidariedade. E o que Jesus enxerga é a necessidade. É para isso que a gente busca os sacramentos da igreja, para entender como funciona a nossa vida com Jesus e para nos qualificar da força de Jesus, para poder curar, incluir, expulsar e sarar as feridas uns dos outros. Jesus cura aquela mulher que estava com febre. Obviamente, este pequeno detalhe que Marcos anota é para nos provocar. Ela se levantou e começou a servi-los. Será que nós esperamos de Deus as intervenções de Deus para quê? Para a gente ficar numa boa? Para não termos mais com que nos preocupar? Não! Nós queremos que Deus nos abençoe, nos cure e nos livre das coisas que nos impedem de fazer o bem, para que nós nos coloquemos em pé como ressuscitados e sirvamos e coloquemos-nos ao serviço dele. É para isso que a gente veio nesse mundo, para viver um tempo nesse mundo, para louvar a Deus, servir a Deus. As outras coisas que nós vamos fazendo neste mundo, estudo, relacionamentos, trabalhos, aquisição de dinheiro, viagem, nomes, importâncias, fama, essas coisas todas que nos atraem muito, tudo isto passa. A única coisa que não passa é o louvor que nós podemos dar com a nossa vida a Deus. E é Ele quem nos ensina a fazer isto. Depois que almoçou, curou a sogra de Pedro, uma multidão foi lá para a porta da casa de Pedro, de Simão. E ele continua curando os doentes e expulsando muitos demônios. Jesus não para de fazer o bem. Um cristão católico não pode parar de fazer o bem. Quem é crismado não tem férias para amar, porque recebe a força de Deus, os preciosos dons do Espírito que já vive dentro de nós, dom da sabedoria, dom da inteligência, dom da ciência, dom da fortaleza, dom do conselho, dom precioso da piedade, e ainda mais, o imprescindível de todos os dons, que é o do temor de Deus, que faz a gente ter a estatura adequada diante de Deus, que é de curvar os joelhos para adorar a Deus, e não os ídolos. Sem esse dom a gente fica arrogante, prepotente, ciumento, invejoso, cheio de preconceito. O dom do temor de Deus é como uma tesoura, corta estas coisas horrorosas da nossa vida e nos faz olhar para Deus com humildade, para que a gente possa olhar para os outros com respeito, porque cada pessoa tem a sua dignidade. Bom, Jesus trabalhou bastante, todo mundo foi dormir, e ele, ao contrário, de madrugada foi rezar, foi estar com o Pai. Claro que no outro dia as pessoas acordaram
e foram atrás dele, porque quem é que quer ficar longe de Jesus? Quem se encontra com Jesus não pode ficar longe de Jesus. Ele é tudo para nós, Ele é o amor da nossa vida. Cada vez que nós crescemos nesta consciência de ter Jesus como aquele que é suficiente para a nossa vida, mais desejamos estar com Ele, mais desejamos caminhar com Ele, e mais desejamos nos nutrir dEle. O apóstolo Paulo chega ao ponto de dizer assim: já não sou eu mais quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Nós ainda estamos bem longe, porque com Cristo a gente ainda só dedica pouco tempo do dia, às vezes mínimo tempo, mas é possível ir melhorando. Este gesto de Jesus, de ir rezar, é uma indicação para quem quer seguir. Tudo que nós quisermos realizar precisa ser a partir da vontade de um outro, do Pai. Então é preciso escutar o Pai. Rezar é para escutar. Às vezes pensamos que rezar é para falar. É mais para escutar do que para falar. Nós podemos falar, e a gente fala mesmo, muito e sempre com Deus, pedindo coisas, bênçãos, curas, porque nós precisamos. Mas Deus precisa de nós, e Deus tem algo a nos pedir. Por isso é preciso fugir da confusão, subir no monte do coração para escutar o que Deus tem a nos falar e depois nos colocar a serviço conforme a vontade de Deus. Que esta Santa Missa nos ajude muito a viver esta Santa Palavra, e principalmente desejo que ela tenha chegado ao meu coração com a mesma intensidade que chegou certamente no seu coração. Você que está aqui buscando Deus, desejoso de Deus, através desse sacramento que agora vamos ministrar. Primeiro gesto do sacramento é muito bonito, que é o acendimento da luz. Você tem aí na sua mão uma vela, agora nós vamos acendê-la. É um símbolo, mas mais do que acender a sua vela, o desejo é acender-nos por dentro, com a luz de Deus, a luz da fé, para que sejamos no mundo, luz do mundo, e consigamos servir a Cristo como sal da terra. Participemos em pé, cantando.